Gratidão por essa introdução maravilhosa, Cacá. Agradeço muitíssimo a presença de todo mundo aí na sala, agradeço muitíssimo de estar presente dentro desse projeto. Espero estar à altura dos elogios, não sei se estou de fato, mas vamos lá. A minha abordagem é procurar trazer uma leitura filosófica do yoga que não seja lugar comum, ou seja, eu pretendo trazer noções, insights que são de ordem pessoal desses anos todos aí estudando o yoga, 27 anos dedicado ao yoga, e ali então, né, trazer isso, compartilhar com vocês isso, e isso faz parte do que é chamado no yoga de Bhakti. A palavra Bhakti, originalmente, na sua etimologia, significa compartilhar. Depois ela foi traduzida como devoção. Mas na sua origem era esse o sentido, compartilhar. Então o que a gente está fazendo aqui é puro Bhakti. E hoje é um dia muito especial para a gente falar de Bhakti, porque né, hoje é dia de Hanuman Jayanti, ou seja, nascimento de Hanuman, que é aquele deus macaco. Não sei se vocês já viram imagens dele, no final eu não separei nenhuma imagem, mas depois eu mando. Mas com certeza vocês já travaram contato com o Hanuman. Então hoje é Hanuman Jayanti. Pode ser até que a gente vá fazer uma japa, mas vamos ver. Confirmando, me parece que eu tenho 1 hora para falar com vocês aqui. 1h15 mais ou menos, é isso? Dentro desse tempo, eu gostaria também de trazer algum aspecto prático para dentro da nossa aula. Então, para não ficar uma coisa só falada, a gente também tem aqui esse espaço como um espaço para a gente trabalhar aquilo que é samyama, ou seja, tudo aquilo que é desenvolvimento interno, de contemplação, de autoconhecimento, de autoobservação ou meditação, ok? Então eu vou pedir para vocês, num primeiro momento, para a gente fechar um pouquinho os nossos olhos, trazer o alinhamento da nossa coluna. Se não for possível movimentar muito o corpo, não tem problema, mas ao menos geramos essa introspecção primeira. E realizamos o gestual do Anjali, que é unindo as mãos como em prece. E com o Anjali Mudra, nós buscamos despertar e construir dentro de nós um ambiente de sacralidade. Interiorizamos e evocamos internamente este sentimento harmonizador, purificador do nosso intelecto e convidativo porque o estudo do yoga parte do conhecimento e do testemunho de tantos sábios. Então, aos sábios, aos mestres, aos yogis de todos os tempos, e à fonte primeira que os inspirou, nós reverenciamos e agradecemos, evocando o Pranava Om por 3 vezes. Shanti, Shanti, Shanti. Podemos então externalizar a nossa percepção, os nossos sentidos. Muito bem. Eu vou tentar trazer então aqui dentro dessa 1 hora de fala e mais prática, algo sobre o arquétipo fundamental do yoga. Esse é o título que eu dei para o nosso encontro de hoje.
o arquétipo fundamental do yoga. A gente precisa tomar como base, como referência, quando a gente vai fazer um estudo do yoga, que o yoga é uma espécie de fóssil. Ele é chamado como fóssil vivo. Eu não me recordo qual foi o estudioso, o historiador que o nomeou desta forma, mas de todas as maneiras, tratar o yoga como um fóssil vivo é algo realmente muito assertivo. Por quê? Por que ele é um fóssil? Ele é um fóssil porque o negócio é muito velho, o negócio é muito antigo. Mas ao mesmo tempo ele é chamado de vivo porque tudo aquilo que participa do que nós chamamos de sabedoria, aquilo que é sabedoria não está congelado. O conhecimento ele é algo que a gente sabe, ele se desenvolve, ele através do tempo ele vai passando por transformações. Algumas coisas são agregadas nesse conhecimento, algumas coisas são retiradas, algumas coisas se transformam. Porque o próprio saber é mutante, ele é mutável. Então quando a gente fala do yoga, das suas origens, até o que nós temos hoje como yoga, que é justamente, por exemplo, isso, né? A gente está dentro de uma sala virtual, cada um em um lugar. Imagina se os yogis lá atrás, 5.000 anos atrás, poderiam imaginar que isso pudesse acontecer através de uma tecnologia. Mas isso acontecia com eles através de uma outra tecnologia, uma tecnologia biológica. Ou seja, eles faziam exatamente o que a gente está fazendo aqui, conferências, através de uma outra dimensão mais sutil, em que uma inteligência externa, uma inteligência incorpórea, transmitiu conhecimentos. E isso está nos fundamentos do yoga. Apesar de que possa soar um pouco místico, mas a verdade é que os yogis lá atrás, os rishis, na verdade nem eram chamados de yogis, eles eram chamados de rishis, eles tinham um Wi-Fi muito bom. O Wi-Fi deles chamava Akasha, ok? Que é o espaço. Algumas vezes você vai encontrar essa palavra com a entonação do primeiro A, Akasha, outras vezes como Akasha, mas tanto faz. O que importa é a ideia, o conceito do Akasha como um espaço onde a comunicação se dava, a transmissão se dava. Pois muito bem, eu peguei aqui para vocês, eu organizei no passado, já uns 5 ou 6 anos atrás, eu organizei uma cronologia do yoga, pegando diferentes historiadores e pesquisadores do yoga que falaram um pouco sobre a história do yoga e traçaram uma espécie de linha do tempo. O que acontece? Há uma problemática na hora de desenvolver uma cronologia para o yoga e mesmo para a história da Índia em geral. Os indianos, eles não têm a menor questão de separar o que é imaginário do que é factual. Então, assim, não existe uma cronologia do yoga que possa ser chamada de jornalística, ok? O que isso quer dizer? Cada um contou a história do yoga de uma forma. E a história da Índia como um todo, ela está toda preenchida por fatos que são, digamos, entre aspas, lendários, fabulosos. Então eles podem marcar lá, por exemplo, você está acompanhando uma cronologia super jornalística. O rei tal assumiu o trono de não sei que dinastia, tal cidade passou por uma enchente não sei que ano, e em seguida Hanuman levantou a montanha. Tipo, no meio de uma descrição aparentemente jornalística, você tem narrativas fabulescas. Estou chamando de fabulescas, mas perceba, para a mentalidade do indiano, ele não entende isso como fábula, ele não entende isso como lenda. Ele entende que aquela história narrada tenha algo de simbólico, mas para ele é factual. Por quê? Por causa desse ambiente aí onde o Wi-Fi espiritual acontece, o Akash, que é justamente o que acontece. Corre na linha horizontal, na horizontalidade do tempo, daquilo que nós chamamos de mundo tangível, corre uma outra linha
que é espiritual, digamos assim. Então eles acreditam que tudo aquilo que está acontecendo aqui, nesse campo denso e grosseiro, tem a sua contraparte espiritual. Há um motivo pelo qual isso está acontecendo e etc. A gente poderia adentrar para falar um pouco disso, porque realmente é uma dimensão maravilhosa. Está dentro das maravilhas que a Índia produziu. A ideia de que a nossa realidade tangível ela é a cristalização de algo que está se dando dentro do campo da subjetividade. Então isso é muito forte para os indianos. Mas a gente não vai entrar em detalhes de tudo isso. Pois muito bem, então assim, essa cronologia, como eu disse, ela vai ter aspectos históricos e aspectos menos históricos. Mas eu não vou fazer uma leitura dessa cronologia completa. Eu quero pegar uma etapa da história que vai nos auxiliar. Muito bem, há 250 mil anos antes de Cristo, nós tínhamos os primeiros sinais do homem na Índia, nesse terreno que a gente conhece por Índia hoje. 40 mil anos antes de Cristo, existiam as primeiras pinturas em abrigos rochosos na Índia Central, que já mostrou que eles estavam desenvolvendo uma cadeia de signos. É importante saber que existiu essa etapa, porque ela vai dar fundamento para um monte de experiências e desenvolvimento da filosofia indiana. Então, assim, ali em 40 mil anos antes de Cristo, eles começaram a desenvolver linguagem, signo com significado. 6.500 anos antes de Cristo são os primórdios da cidade de Mehrgarh, situada no que nós conhecemos hoje como Afeganistão. Cidade que, por datação do carbono 14, remonta a mais ou menos 8 mil anos antes de Cristo. Ou seja, eles estavam começando a construir organização social. Em mais ou menos 4.000 e 3.000 anos antes de Cristo, começa o que é chamada fase pré-Harappiana, que é a civilização do Indo-Sarasvati. 2 rios importantes que vão ser mencionados nos Vedas adiante e que até hoje participam ali do universo arquetípico religioso e místico dos hindus. Então, assim, aí nesse período a gente tem os primeiros aglomerados humanos, né, populacionais, as cidades começam a se organizar. E é aí também, neste período, que se encontram os primeiros registros de cultos religiosos. É assim, foi encontrados elementos que demonstravam que os indianos tinham algum tipo de desenvolvimento religioso, algum tipo de liturgia. No entanto, é importante ressaltar que não existia templo, nenhuma construção, nenhum prédio que pudesse ser identificado como um templo. Isso também é importante porque quando a gente pensa no yoga, muito à frente disso, a gente vai ver que assim, o yoga ele foi praticado a céu aberto, nas margens de rios, em bosques, em cabanas, na casa, né, como um culto doméstico. O yoga ele foi praticado de muitas formas, sem que a sua prática estivesse indissociada de um ambiente que o legitimasse enquanto experiência litúrgica. Pensa mais ou menos assim, é como pensar que a missa acontece independente da igreja, entende? Olha o que é a nossa concepção, né, de religiosidade. A religiosidade é algo que acontece dentro do templo. Então a gente vai ver que mesmo a origem do pensamento místico, religioso e espiritual da Índia não estava diretamente associado com um prédio. Era algo que acontecia em múltiplos espaços, com muita liberdade. E até hoje o yoga, de uma certa forma, é assim. A gente tem yoga em praças, a gente tem yoga acontecendo em diferentes lugares. As pessoas arranjam meios de praticar yoga. Até dentro de sala de Zoom tem yoga, né? Então, isso mostra que o yoga ele não esteve atrelado ao ambiente. Ali, né, quando se olha esses primeiros registros,
Sabe-se que existia um certo culto às árvores. E aí a gente vai ver que esses arquétipos também é um arquétipo fundamental dentro do yoga. E na mística geral da Índia, né? Você tem um sábio sentado debaixo de uma árvore, ensinando, ok? Então, desde esse período aí, que a gente está falando de mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo, já existia essa imagem da árvore. E também foi encontrado pequenos brasões que mostravam pessoas sentadas de pernas cruzadas. Não existia nenhum registro para dizer o que é que esses caras estavam fazendo sentado de perna cruzada. Era um modo comum de sentar da época ou era uma ação voluntária corporal que pretendia criar algum tipo de, liturgia ou prática espiritual, etc. Não se sabe, tá ok? Não existe nenhum registro a esse respeito. Mas a gente tem um registro de pessoas sentadas com as pernas cruzadas. Seja porque é um modo comum de sentar ou se tinha alguma coisa para acontecer de diferente dentro desse movimento corporal, uma coisa é certa. Aqueles indianos, 4.000 anos antes de Cristo, fizeram questão de registrar pessoas sentadas de pernas cruzadas. Provavelmente o motivo pelo qual eles registraram isso é porque tinha alguma importância nisso. Se não tivesse importância no ato de sentar de pernas cruzadas e coluna ereta, eles não teriam feito nenhum registro disso. Por que eles registrariam como as pessoas sentam? Não teria motivo. Muito bem, mais ou menos 4.000 a 2.000 anos antes de Cristo, por dados astronômicos, é o período indicado para a composição dos Vedas, os cânticos sagrados e a organização do panteão hindu. Os dados astronômicos analisados estão contidos no próprio texto. Além do Rigveda, historicamente posicionam-se aqui os Puranas, que são as tradições antigas que narram as histórias dos deuses. Tá nessa fase aí, 4.000, 2.000 anos antes de Cristo. Muito bem, por que é importante a gente olhar para essas questões históricas? Não vou avançar muito mais aqui não, mas aqui vai começar, a partir daqui vai começar as grandes dinastias. As grandes dinastias, elas vão, primeiro, proteger o conhecimento do yoga e vão começar a espalhá-lo, a pulverizá-lo pela Índia e mais adiante. Mas é importante a gente olhar para esse período védico e pré-védico, porque nesse período a gente vai começar a ter as construções tanto iconográficas do yoga quanto do pensamento do yoga. O yoga, ele é considerado um produto estético, um produto corporal, um produto científico, biológico, adiante. Depois do processo de desenvolvimento do registro dos Vedas e dos Puranas, ou seja, eles seriam um produto das Upanishadas. A gente vai ter a oportunidade de aqui estudar algumas Upanishadas e conhecer esse ambiente fértil do desenvolvimento do yoga. Mas não dá para desconsiderar que já existia, ponto 1, como já foi ressaltado, imagens lá atrás de brasões de homenzinhos sentados em coluna ereta com as pernas cruzadas. E ponto 2, o desenvolvimento de uma apresentação estético e iconográfico do pensamento místico, espiritual, religioso da Índia nos próprios Vedas. O que acontece é, os Vedas, eles não têm uma praxis mística registrada neles. São basicamente 4 livros dos Vedas. A gente pode falar que o que a gente tem hoje de registro dos Vedas não é a experiência védica original. A experiência védica, ela
ela foi muito anterior, ela provavelmente começou nesse período em que os indianos mais primitivos lá, antes mesmo da primeira cidade de Mergaba, em 6.500, lá por volta dos 40 mil anos atrás, quando começam os desenhos rupestres, ali provavelmente já deveria estar começando o embrião, uma manifestação embrionária dos Vedas. Por quê? Porque a gente pode considerar, supor que esse período já era um período onde dominava o pensamento mágico. O que é o pensamento mágico? O pensamento mágico é o período do desenvolvimento da psique humana que faz com que nós entendamos que, por exemplo, os elementos têm vida e inteligência própria. Por exemplo, o fogo. Né? Pensa o que era para os nossos ancestrais mais primitivos, ver um raio cair acertando uma árvore e aquela árvore em chamas. Aquilo para eles era um fenômeno mágico, místico, espiritual. Era o Deus Trovão caindo. Adiante, esse Deus Trovão vai se converter lá nos Vedas em Rudra, que é a divindade dos raios e dos trovões. Também Indra. Indra também é uma divindade dos raios. E esse mesmo Rudra, um pouco mais adiante, vai virar quem? Shiva Mahadeva. Então a gente vai dizer o quê? Shiva Mahadeva, que é considerado o Adi Guru, o Adi Yoga, o primeiro mestre, o primeiro yogi, né, Adi Yogi, ele na verdade está lá atrás, provavelmente no período do pensamento mágico, na forma embrionária de um Deus que manifestava-se pela natureza. Se a gente olhar para o yoga, todas as posturas, elas evocam animais e fenômenos da natureza. Não é verdade? A gente tem postura da águia, a gente tem postura da montanha, a gente tem a postura do leão, a gente tem a postura, sei lá, enfim, a árvore, isso. A gente tem, né, diferentes posturas que estão relacionadas com a natureza, elementos da natureza. Eu vou pegar um hino védico do Yajurveda, que é o hino a Brahma. A gente já vai ver então que o conceito Brahma, ele já estava presente desde o período védico. O que é o Brahma? Brahma vai ser uma divindade que se expande. Ela é referida como uma divindade altamente expansiva, que depois vai ser admitida como o nosso próprio ser real mais profundo. E aí ele é chamado Brahman, com um N no final. O Senhor soberano é o Senhor de todos os mundos, mais rápido que o pensamento, único, eterno. Nenhum outro Deus pode criá-lo. Brahma precedeu-os na criação. Mais rápido que o vento, excede todos os seres. Basta sua vontade para mover todo o universo. Sua vontade vai além das fronteiras do mundo. Aqueles que não conhecem o Senhor dos deuses são cegos que caminham na escuridão. Aqueles que conhecem os preceitos do Senhor dos deuses e fingem ignorá-los são duas vezes culpados. Meu corpo, vil matéria, será desfeito ao vento. Minha alma será salva por Brahman, sabedor de todos os meus atos, de todas as minhas intenções. Ó Brahma, indica-nos o caminho da felicidade eterna, a fim de sermos dignos de morar em teu império. Lava-nos, Brahma, das impurezas do pecado que cometemos. Nessa taça estou vendo a verdade oculta no soma do sacrifício. Muito bem. Primeiro elemento para a gente levar em consideração. A experiência védica está fundamentada no sacrifício do soma. A gente sabe que o soma é uma beberagem. Talvez seja uma beberagem psicoativa, talvez ela fosse só uma beberagem ritualística. As opiniões se dividem a esse respeito. Alguns professores, alguns historiadores acreditam que o soma era uma bebida mágica, que tinha efeitos mágicos, possivelmente um psicodélico, algo que trouxe, psicodélico, daquilo que revela a alma. Outros acreditam que o soma, na verdade,
era uma bebida ritualística, ela não tinha efeitos psicoativos. E outros ainda acreditam que, na verdade, o soma é uma substância secretada pelo nosso próprio corpo. Mas, de todas as formas, seja como for, o soma é a base, é o elemento fundamental da experiência védica, sendo louvado incontáveis vezes. O segundo ponto que a gente pode levantar é que essa mesma estrutura de linguagem produzida aqui nos Vedas vai ser reproduzida adiante como conhecimento do yoga. Por exemplo, se a gente fosse fazer uma releitura dessa leitura aqui, desse texto, uma releitura, digamos, mais à la Upanishada, que já é o período do yoga, a gente poderia dizer assim: o yogi é o ser soberano, assentado em seu próprio si mesmo, em seu próprio Atman. Ele, através do yoga, ele alcança o samadhi, que é mais rápido que o pensamento, e é único e revela a eternidade. Nenhum outro ser pode criar o samadhi, apenas o Atman, que é precedente a todos os pensamentos, ou toda a criação, porque o pensamento é a própria criação. Vai vendo, mais rápido que o prana excede a todas as formações, a todos os vikalpas. Basta a vontade do yogi para mover, através do unidirecionamento mental, o ekagrata, todo o universo. A vontade do yogi está para além das fronteiras do mundo, pois através do samadhi ele rompe todas as fronteiras. Aqueles que não conhecem o yoga dos deuses são cegos na escuridão da ignorância. Aqueles que conhecem os preceitos do yoga e fingem não conhecê-lo são culpados de sua própria ignorância. Este corpo, vil matéria, será desfeito ao vento, mas o meu Atman encontrará salvação no Brahma imortal. Perceba, vou parar a leitura aqui porque eu quero seguir para outros pontos. Muito bem, então perceba, eu fiz uma releitura de um texto védico numa certa estrutura estética de Upanishada falando do yoga. Aquilo que é louvado dentro dos Vedas é o próprio yoga, porque o yoga ele é produto dos Vedas. Dos Vedas nascem os Puranas, dos Puranas os Upanishadas, dos Upanishadas todas as Samhitas, todas as obras que vão tratar do yoga. Ainda insistindo um pouquinho mais aqui dentro dessa abordagem iconográfica do yoga, percebo que o meu tempo está correndo, então eu preciso correr um pouquinho mais aqui com vocês. É o seguinte, a gente está falando então que mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo, alguns falam 8.000, enfim, tem gente que fala, porque o yoga existe há 10.000 anos. Isso aí é gente que está viajando na maionese, não acredita nesse povo, entendeu, que abre para falar de yoga de qualquer jeito. Não, vamos lá, 4.000 anos antes de Cristo a gente está falando de produção védica, o yoga um pouco mais adiante. Mas veja, trazendo um pouco esse estudo da iconografia, o que está acontecendo? Olha isso, o que está acontecendo na humanidade mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo? Perguntar isso pode ser uma coisa meio solta, então eu vou fazer uma pergunta, se alguém quiser acionar aí o seu microfone e responder, eu agradeço. Qual é a maior e a mais antiga invenção humana? Roda? A roda, gente. A roda é a primeira representação de uma roda, já foi encontrada mais ou menos entre 5.500 anos, 4.000, 3.000 anos antes de Cristo. No período em que o homem estava inventando a roda, a gente estava inventando os Vedas. Na verdade, a gente já estava começando a inventar o yoga. Não tem como pensar no yoga sem roda.
E eu duvido que tenha muito professor dizendo isso por aí. Mas vamos a uma leitura védica aqui. Essa leitura também está no Yajur, não, está no Samaveda. E ele diz assim: Agni, o fogo, o deus do fogo, que oferece o sacrifício, conhece todas as coisas. Ele é verdadeiramente o carro da sabedoria. Agni és para nós o chefe dos deuses, nosso Salvador, aquele que desperta a felicidade, o motivo dos nossos mais vivos louvores. Agni, tal como o fogo tal como o sol de várias cores, possuis as joias de todos os príncipes da terra. Pois muito bem, primeira coisa que a gente precisa entender é os Vedas, eles vão dar fundamento ao yoga e se a gente for falar qual é a vertente, qual é a linhagem mais antiga de yoga na história da humanidade, o yoga mais velho que tem é Bhakti. Bhakti Yoga é o primeiro yoga. Por quê? Porque todos os Vedas são hinos de louvor aos deuses. Praticamente, a gente pode dizer que a base do yoga é uma base devocional. Infelizmente, quando a gente... Lembra que eu falei lá no início da aula? Tudo aquilo que é um saber, no tempo vai se transformando. Infelizmente, o yoga, no tempo, se transformou muito. E ele, de uma certa medida, ele se afastou demais dos seus primórdios, demais da sua origem, que é justamente devocional. Alguns professores têm até receio de alguma forma, falar, por exemplo, do yoga a partir de uma abordagem espiritual. Associar a prática do yoga a uma prática espiritual. Né? Até uma abordagem, digamos, ateísta do yoga. Mas se a gente for olhar qual é a primeira expressão yógica, com certeza é Bhakti. E por que será que essa roda fez tanta diferença? Né? Então, os deuses, eles são representados como a força, eles têm a força que puxa a gente, que impulsiona a gente. Vamos para aspecto bem empírico. Você começa a sua prática de yoga, vou dar um exemplo, que você começou a prática e você está meio preguiçoso, sabe? Hoje eu não estou muito afim de fazer yoga e não sei o que. Aí você está meio lento. Mas então logo você começa a mexer o seu corpo, você coloca a atenção para dentro, você começa a respirar. Veja você, não dá uma sensação de que alguma coisa está tomando posse do seu corpo, uma força? Algo está estruturando a prática por detrás de você, como se estivesse te levantando. Inclusive, a palavra guru, na etimologia, é levantar. Essa força que começa a se levantar, que está associada diretamente com o prana, essa força, ela é considerada divina. Ela está lá nos primórdios. Os deuses possuem a força que puxa o nosso carro, que movimenta a nossa roda. Aí veja o quanto a roda é importante. Primeira manifestação da roda, da ideia da roda, junto dos deuses, é os deuses que são puxados por carros, com cavalos. Por exemplo, do deus Surya, que justamente está sentado numa biga, num carro, com cavalos puxando. A gente vai ter, por exemplo, pensando um pouco adiante, a imagem, por exemplo, de Krishna como o condutor do carro de Arjuna dentro da batalha, né? Na batalha de Kurukshetra, onde a Bhagavad Gita foi cantada, né? Pensando que a Bhagavad Gita é uma espécie de o evangelho dos yogis, né? Então a gente vai ter essa imagem também do carro presente ali. A gente vai ter também a imagem do yoga tântrico. Pelo yoga tântrico, por exemplo, nós temos os chakras.
Como é que a gente traduz chakra? Chakra é roda. Siddhartha Gautama, quando vai falar sobre o Nirvana e vai falar daquilo que impede a gente de alcançar o Nirvana, ele usa a palavra dukkha, que normalmente o pessoal traduz assim, né, de uma forma meio niilista, que Buda teria dito, a vida é sofrimento, a vida está preenchida de sofrimento. A palavra que Buda usou foi dukkha. Essa palavra, na sua etimologia, ela se refere a rodas, ao eixo que une duas rodas. Ou seja, todas as vezes que você sai do prumo, que a sua vida está em desequilíbrio, que vocês têm hábitos e comportamentos que destroem a sua paz, a sua saúde, etc., o eixo da tua carroça está torta e as rodas não estão girando de maneira fluida, livre. Mohini está separando aqui, né? A gente tem aí a imagem de Shiva Nataraja dançando ao redor da roda do Sansara. A gente tem a roda do Dharma. A gente tem na bandeira da Índia uma roda, que é a própria roda do Dharma. Então veja, esse período humano em que nós desenvolvemos a roda, com absoluta certeza, promoveu revoluções na nossa inteligência humana. E isso pode passar um pouco batido dentro da investigação do que é o yoga e dos arquétipos do yoga, porque de fato nós hoje, pensa, desde quando a gente conhece roda? Em 1800, se eu não me engano, mais ou menos, aqui, né, dois séculos atrás, nós estávamos já movimentando roda com metal e etc. Então, assim, a roda pra gente é algo comum, normal, isso não nos surpreende. Agora, pensa no mundo sem roda. Não é? Isso seria um mundo que praticamente tudo que a gente conhece quanto mecanismo não existiria, não poderia funcionar. Um simples relógio depende da roda. Tudo no nosso mundo depende da roda. E como arquétipo principal do yoga, para formar a ideia do yoga, a gente tem a roda, que é, no sentido mais profundo, simbólico, significa o fluxo. Então, tanto a recitação védica quanto o yoga, eles nasceram com a ideia de fluir, de fluxo. Fluxo do prana, fluxo dos pensamentos, fluxo da concentração, fluxo da recitação, seja, por exemplo, um mantra. Eu vou cantar qualquer mantra. Para hoje, que é dia de Hanuman Jayanti, a gente pode cantar Prarama, Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram, Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram, Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Ou seja, eu produzo um movimento. Isso é um movimento cíclico. Eu estou produzindo ritmo. Yoga é ritmo. Então a gente pode dizer que só existe yoga no mundo porque inventamos a roda. Eu sei que isso é meio estranho, talvez, meio maluco, mas está dentro dos aspectos pragmáticos do yoga. Uma vez eu li que a própria palavra yoga viria do yuga, né? Isso. Que é a junção dos eixos. Mohini capturou o negócio, estava me fugindo aqui, que é justamente a própria ideia, né, da palavra yoga, surgida na etimologia de yuji, que significa justamente o gancho que eu atrelo a uma carroça, para fazer ela ser puxada por bois, cavalos, carneiro, etc. Né? Até carneiro já foi usado para puxar carroças. Então o yoga, ele é justamente esse engate, esse encaixe. Quando eu penso qual é o sentido, qual é o significado de yoga enquanto arquétipo, unido ao arquétipo da roda, é exatamente isso. Eu estou ajustando, engatando a minha carroça.
para que a minha vida, essa carroça, possa deslizar de forma fluida, de forma tranquila, de forma estável, etc. Esse é o ponto essencial do yoga como ajustamento. Eu sei que assim, para nossa cultura, especialmente ocidental, moderna, as pessoas têm chilique quando escutam a palavra ajustamento. Ela, eu não quero me ajustar, mas precisa saber, yoga é atrelar a minha carroça, é ajustar-me. Ajustar-me ao quê? Ajustar-me à filosofia que é prática, né? É uma filosofia porque ela é um conhecimento que determina um comportamento. Então o yoga é um dado conhecimento que vai transformar o meu comportamento. Então eu ajusto o meu pensar e o meu agir de acordo com este conhecimento. Por isso que não dá para falar do yoga apenas como asana. Quem fala do yoga apenas como asana está assassinando o yoga, está justamente quebrando o eixo da roda. Não vai rolar direito, não vai rolar, não vai fluir, não vai movimentar aquilo que precisa e que o yoga propõe a movimentar na vida da pessoa. Então logo ela ajuste a carroça dela, engate a carroça dela no yoga, tudo vai fluir com mais tranquilidade e harmonia. Bom, essa era a minha primeira aula aqui para começar a estudar filosoficamente o yoga com vocês. Então depois tem essas 3 imagens aí, que é a imagem de Surya, a imagem da carroça de Krishna, e também Buda, né, foi iluminado, né, ele recebeu a sua primeira upadesha, as suas primeiras instruções espirituais em cima de uma carroça, e ainda a imagem dos chakras, que também está associado à roda. Então esse era o arquétipo que eu gostaria de trazer para vocês refletirem hoje, enquanto reflexão. O que seria do meu mundo sem a roda? E o que significa colocar a minha vida ajustada aos cavalos do yoga, a grande força divina que está por detrás dessa grande ciência que é o Prana-Vidya, ou Prana-Vidya, que é Vidya não Vidya, que é justamente a ciência da força vital, para que ela possa fluir tal como podemos contemplar de forma simples, objetiva e direta na nossa respiração, em ciclo continuado. Re, Puraka, Kumbhaka, Rechaka, Kumbhaka, não é? Shunyaka e Kumbhaka, né? Pulmões vazios e pulmões cheios. Então esse é a roda, né? Puraka, a inspiração, Kumbhaka, os pulmões cheios, Rechaka, a exalação e Shunyaka, os pulmões vazios. Essa é a roda primeira do yoga, mas aí a gente vai abordando isso quando a gente for estudar o Gheranda Samhita e o Hatha Yoga Pradipika, que está na fila aí dos nossos estudos filosóficos. Convido vocês, se ainda der tempo, da gente fazer 5 minutos que fosse de observação da roda da respiração, contemplando o ar entrando, a pausa do pulmão cheio, o ar saindo, a pausa do pulmão vazio. Pode ser, a gente tem, é isso, né? Eu sinto que a gente tem mais 10 minutos pelo menos. Então eu vou contar aqui 5 minutos de prática e mais 5 só pra gente se despedir, se tiver alguma pergunta, ok? Então podemos alinhar a nossa coluna, gerar introspecção, fechando os olhos, tomando ciência deste fluir natural e espontâneo da nossa respiração.
Obviamente, ao estabelecermos a atenção na respiração, ela imediatamente se altera. No entanto, não trata-se de uma ação voluntária. Voluntariamente, nossa única ação é o perceber do giro completo da roda do prana. O ar entrando, os pulmões cheios, o ar saindo, os pulmões vazios.
Pouco a pouco, devagar, nós podemos ir externalizando os nossos sentidos. Mas sem perder essa percepção de como o simples ato da observação da nossa respiração é suficiente para trazer estados internos de harmonia e fluidez. Em outras palavras, a roda está fluindo mais livremente. Nós abrimos também esse momento, caso alguém tenha alguma questão, queira trazê-la à vontade. Prometo que na nossa próxima aula a gente vai ter um tempinho um pouquinho maior de meditação. Hoje é que tinha muita coisa para falar ao mesmo tempo. Nossa, obrigada pela exposição tão clara. Foi muito bom. Fiz várias anotações, mas vou querer rever essa aula depois, várias vezes. Porque realmente é muita coisa, umas coisas escapam. Mas me surgiu uma questão durante a sua fala, que tem a ver com... você fala em yoga, yogis, esses termos, eles aparecem escritos assim nos Vedas? Não existe realmente uma abordagem do yoga, um momento dentro dos Vedas que se fale do yoga, né? Então a não ser falando dessa coisa do carro, puxa o meu carro, engate, essas coisas até aparecem, mas não como a gente conhece, estruturado o yoga como uma ferramenta, né, de desenvolvimento da percepção, da sensibilidade, isso não existe. Isso vem adiante quando praticamente ninguém sabe qual é mais a fórmula do soma, e aí por nostalgia começa a se desenvolver um mecanismo, digamos assim, de alteração da nossa percepção, de aprofundamento e etc. Durante as exposições que a gente vai fazer aqui nas aulas teóricas, a gente vai ver quando é que ele começa a aparecer mesmo, né? Aí eu vou trazer um pouco mais sobre esse elemento histórico. Mas lá nos Vedas não tem uma praxis. Tudo o que tem é louvação atrás de louvação. Orações, né, recitações para obter algum tipo de benefício dos deuses, etc. Oi, Ananda. Bom dia. Bom dia. Então, olha só, eu queria te fazer uma pergunta. Eu já ouvi de alguns estudiosos da história e filosofia do yoga, associando a origem daquilo que a gente pode conceber como as práticas que mais se assemelham ao que a gente hoje em dia conhece como yoga, mais focadas na meditação, mas utilizando também alguns princípios do que a gente conhece como asanas. Essa origem é vinculada ao que é conhecido como movimento Shramana, que foi um movimento, de certa forma, político, de rebelião, de algo que surgiu na Índia. Eu não estou me lembrando muito bem a datação, assim, mas basicamente é um movimento que surgiu como uma revolta mesmo a uma série de questões econômicas e distúrbios ambientais que estavam acontecendo, que trouxe um grande caos social. E essas pessoas, elas decidiram mesmo sair da vida, assim, sabe? Comparado meio a um movimento hippie, assim, da época. E elas, né, saíram da vida cotidiana, assim, se refugiaram, né, na floresta, assim, né, e dizem que inclusive a cor açafrão vem daí porque eles pegavam trapos de roupa e pintavam com açafrão mesmo, e aí essa cor laranjada dizem que vem daí. Enfim, eu já ouvi uma série de referências associando o início do que pode ser concebido como práticas do yoga associadas a esse movimento Shramana.
que parece que ganhou uma repercussão grande, assim, no período, sabe? Você já ouviu falar alguma coisa disso, assim? Então, é difícil. O que acontece é que, assim, existem diferentes, digamos, gênesis para o yoga, ok? Então, eu já ouvi falar dessa revolução. Eu não sei o quanto que ela não está, na verdade, associada com a própria rebelião, com a própria revolta da invasão muçulmana com Shivaji Maharaj, que a gente sabe que pelo menos é nessa época que surge o Hatha Yoga, como a gente conhece, digamos assim, com asanas, etc. Não sei o quanto que isso não está associado, na verdade, com lendas. Por exemplo, a gente não sabe se historicamente Siddhartha Gautama existiu e o hábito de usar o manto alaranjado não teria vindo com ele. Aí, por exemplo, pela perspectiva histórica dos budistas, eles dizem que o manto ele é alaranjado porque foram pedaços de roupa que eles usavam que envolviam corpos abandonados em estado de putrefação. Por causa da putrefação, atingia esses tecidos e aí eles usavam, depois adiante eles passaram a pintar os tecidos, mas na verdade aquilo era sangue coagulado que impregnou o tecido, as vestes. Então assim, tem diferentes proposições. Eu acredito que não dá para você marcar historicamente um momento que você fala, foi aqui que o yoga surgiu, foi com esse movimento que ele surgiu. Acho muito, muito complicado fazer isso. Acho mais fácil não, mais coerente a gente olhar para esse processo de desenvolvimento natural de um saber. Né? A minha abordagem é essa, eu falo de um yoga embrionário desde o período das pinturas rupestres com o pensamento mágico, que ele veio se desenvolvendo naturalmente. Em vez de falar, olha, foi aqui, foi com esse movimento. Por quê? Primeiro, a Índia teve um monte de rebelião na Índia. O que mais teve foi invasão e rebelião dentro da Índia, né? Então, assim, é muito complicado você virar e falar, então foi qual? Foi desse movimento? Foi com o movimento de Shivaji Maharaj? Foi com o movimento do budismo? Porque o budismo também foi uma espécie de rebelião, um movimento revolucionário também. Então, tiveram muitos movimentos revolucionários. Eu acho que cada um desses movimentos deu uma certa... agregou um certo valor estético, comportamental dentro do conhecimento do yoga, entende? Então assim, tiveram vários movimentos revolucionários, cada um deles marcou, complementou ou mudou o corpo do conhecimento do yoga de alguma forma. Então, por exemplo, Siddhartha Gautama, que foi, né, que promoveu uma revolução, ele rachou completamente com o processo sacrificial, né? Ele era contra o sacrifício de animais e ele quebrou com o Karma Kanda. Ele assumiu um outro campo de conhecimento que também está dentro dos Vedas, que é o Gnana Kanda. A gente vai falar sobre isso na próxima aula, Karma Kanda e Gnana Kanda. A gente pode falar de Mahavira, por exemplo, que assume uma espiritualidade que integra as mulheres, por exemplo, porque o yoga até então ele tinha uma abordagem mais masculina, digamos assim. A gente pode falar de Shivaji Maharaj nesse momento revolucionário, por exemplo, adicionando os asanas através do Malakambhi, de outras técnicas corpóreas bélicas que foram adicionadas ao yoga. Enfim, cada um desses movimentos revolucionários, culturais e comportamentais, eles tiveram uma importância no que a gente conhece hoje como yoga. Influenciaram positivamente, algumas vezes a gente pode dizer que negativamente, ou, sei lá, não sei se negativamente, mas mudaram a cara do yoga. Um exemplo, Vivekananda, ele fragmentou o yoga, ele fala de Karma Yoga, Bhakti Yoga, Gnana Yoga, Laya Yoga. Na verdade, no início, yoga era yoga. Agora, quando a gente olha para mais o início ainda, para esse momento embrionário do yoga, yoga era devoção. Né? Essa, para mim, eu acho mais importante ir frisando isso. Não que não seja relevante esse estudo histórico. Eu só não acho que dá para a gente pegar através do estudo histórico e marcar. Essa aqui
é a data e esse é o movimento que causou o yoga. Não dá, isso é... Eu vejo muito partidarismo dentro do universo do yoga, infelizmente. Perfeito. De onde eu escutei isso foi do Christopher Wallace, também do Sanderson, eu acho que ele chama. E o que eles apontam é que realmente não dá para você dizer aqui é a origem do yoga. Ah, ok. Não tem cabimento, mas eles falam que se você for estudar assim, a partir de o que pode ser considerado registro histórico, assim, de algo que foi realmente registrado de alguma forma, esse movimento Shramana seria a primeira fonte, assim, de algo próximo ao yoga. Parece que ele é anterior, inclusive, aos Vedas. Então, esse é um ponto. O que acontece? Quando eu estou falando do processo védico, a gente fala os Vedas, a gente, normalmente, quando fala do período védico, a gente está falando do momento que está sendo registrado os Vedas. Mas não tem como rastrear onde começou os Vedas. Então, até mesmo a posição de alguns historiadores e professores que falam, porque isso daqui veio antes dos Vedas. Mas quem pode dizer quando começou o processo védico? Não tem como saber quando começou. Quando as pessoas geralmente falam antes dos Vedas, pós-Vedas, etc., eles marcam na história um período que mais ou menos começou a ser escrito, que daí já é com a entrada do povo ariano na Índia. Mas antes disso já existia o processo védico. Por que eu estou trazendo também a roda? O segundo elemento associado à roda é o sol. A roda é um símbolo solar. Então, se a gente for falar onde é que o culto começou mesmo, ele está ligado, está associado com a roda, porque provavelmente a invenção da roda marca um período revolucionário na mente humana, do tipo, eu posso influenciar a natureza para fazer da natureza uma ferramenta para mim. Yoga é ferramenta, ok? A invenção da roda é a introdução do elemento humano como um agente transformador da natureza. O yoga é uma ferramenta transformadora da subjetividade humana. Então a gente para de ficar mexendo tanto com a natureza, porque a natureza é perfeita, bela, e começa a mexer mais com a nossa natureza psíquica. Então essa é uma reversão. Por isso que os chakras, as rodas, são colocadas dentro do yoga. Ok? O que acontece? Esse culto ancestral ligado à roda, como um culto ao sol, com certeza esse culto solar está nas bases de toda a espiritualidade humana, não só do yoga, humana, mas especialmente do yoga. Tanto é assim que o primeiro registro que nós temos de ação corpórea do yoga chama-se Surya Namaskar. Surya Namaskar, saudações ao sol. É o primeiro registro que a gente tem de um yogi movendo, de uma ação yogi encadeada, de posturas. Até então yoga só se falava de yoga, homenzinho sentadinho, perninha cruzadinha, lá no registro das comunidades harapianas, né, drávidas, etc. Adiante, quando a gente ouve falar de um yoga como asana, como movimento, é o Surya Namaskar. Então, com certeza, o próprio termo aí tem a palavra Ram aí por detrás. Então, provavelmente estava associado com o sol. A coisa da roupa, da veste amarela, da veste açafrão, também está associado com o sol. Né? Então, o culto ancestral do sol, com certeza, é um dos mais antigos. É por isso que, inclusive, eu fiz questão de colocar a imagem do carro puxando o Surya. Porque na nossa investigação aqui sobre a teoria do yoga, a gente vai falar bastante sobre o sol. O primeiro Upanishad que a gente vai trabalhar é o Upanishad do sol. Bom, gente, eu vou finalizar porque senão a gente não vai acabar nunca a live, né? Já deu 9 horas e 18 minutos. Agradeço profundamente a presença de todos. Eu espero que essa aula tenha sido benéfica, produtiva, elucidadora e que possamos fazer a carroça da nossa vida fluir em harmonia, graça, saúde, beleza e paz. Gratidão pela presença de todos. Namaskar.